Todos nós vivemos com as feridas. Entre as feridas, existe alguma ferida que a gente pensa assim, né? Pelo menos essa ferida, se não fosse acontecida, eu não estaria assim, né? Existe uma ferida que até muda e modifica todo o curso da nossa vida. Então, realmente, quando a gente sente essas coisas, isso realmente dói. Essas feridas na nossa vida têm cicatriz. Cicatriz, eu não estou falando só cicatriz da alma, mas cicatriz mesmo, né? Da física, pele. Quem que quer mostrar a sua cicatriz? A gente quer esconder, né? A gente quer disfarçar. Eu tinha uma moça linda, da outra igreja, né? Da colônia coreana. É uma moça linda. Mas ela sempre andava cabelo assim. Eu tinha vontade de cortar cabelo assim, né? Tem pessoa que... Mas deixei. Ela sempre andou assim. Mas eu falei, mas como? Ainda bem que eu não perguntei. Um dia estava compartilhando num retiro assim, que todo mundo falando sobre seu ponto fraco. Ela mostrou. Ela tinha uma mancha de nascença. Não é culpa dela. Nascença. Então ela sempre queria tampar. Imagina até algumas marcas de nascença a gente quer cobrir. Então, uma cicatriz que você não queria obtê-la, que aconteceu na vida. Então a gente tem naturalmente essa tendência de esconder e cobrir. Imagina a nossa vida toda, a história, quantas feridas a gente tem. Mas existem feridas grandes que você realmente carrega a vida toda. Quando nós conhecemos Jesus Cristo, quando nós entendemos a graça de Deus, irmãos, no início a gente pensava assim, né? Deus vai remover minhas feridas, né? Deus vai recuperar toda a minha ferida. Mas, irmãos, isso é um pensamento errado, isso é até uma espiritualidade imatura. Deus, Ele não é cirurgião plástico das almas. Ele deixa a nossa cicatriz. Sabia que Ele não corrige nossa cicatriz, Ele não remove nossa cicatriz, Ele não extrai nossa cicatriz. Então o que Ele faz? Ele vem, Ele penetra, Ele entra, nada mais através das nossas feridas. Ele entra na nossa vida através dessa cicatriz que a gente tem. Então, se a gente ficando um pouco amadurecida com a palavra, a vida espiritual, e a gente começa a entender que essa cicatriz que a gente tem, certamente, e isso que fez a porta da entrada do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Não somente isso, Ele penetra nessa cicatriz, Ele assenta dentro dessa cicatriz, que Ele faz descer chuva da bênção sobre nossa cicatriz. E assim brotará flores, né? Flores, né? Flores maravilhosa, graciosa na nossa vida, justamente através daquela cicatriz que você detestou, você tem vergonha, você tem raiva, você tem aquela murmuração, você tem realmente coisa que será apagada justamente daquela cicatriz, daquela ferida, que brota realmente uns frutos maravilhosos da nossa vida. Amém, irmãos?
Falar assim é bonita, mas a gente viver com essa ferida, viver com essa mancha da cicatriz, assim, marca, não é fácil. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, que é uma palavra que é difícil de ser pregada e compartilhada. Até eu, fica pesada essa palavra. No entanto, nós compartilhamos essa palavra, o que realmente significa isso, um pouco cuidadosamente. Nada mais, hoje titulei chuva de bênção para as almas feridas. Você quer chuva de bênção? Então você tem que ter alma ferida. Mas eu tenho alma sã, então você não vai receber. Você vai receber temporal, é outro tipo de chuva, mas chuva de bênção não. Chuva de bênção é sobre almas feridas. Todos nós, na verdade, todos nós somos feridos. Nós temos essa alma feridas, né? Então, irmãos, vamos lá, vamos a gente ler essa palavra que nosso licenciado Dário ele leu, mas a gente hoje eu peguei 3 tópicos, mas esses 3 tópicos, na verdade, está ligado como se fosse você subindo uma escada, tá? Como se fosse 3 andares, como se fosse tem 3 etapas. Então, esse texto é intimamente está ligado, que vocês vão entender logo. Vamos lá, então, versículo 27. Vamos ler versículo 27 até 30. Vamos lá? Digo-vos, porém, aos vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei odeia, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá tudo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em... Pessoal, acho que quem vai gostar disso é trombadinho. Não é assim? Pô, você quer roubar celular e você entrega até carteira. Não é assim? Porque ele roubando sua carteira, você quer ensinar a senha de seu cartão. Não é assim? Isso é possível, pessoal. Quando eu releio esse texto, aí que alguma coisa que me pega, mas isso não é palavra de Deus? Não é, pessoal. Então a gente tem que obedecer ou não? Ou a gente vira a página rápido, né? Mas não, que disse a palavra de Deus assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, nada mais aquele que quer ouvir a palavra de Deus, aquele que ouvir a sua palavra graciosa, sua palavra abençoada, sua palavra que nos cura, nos sara, nos levanta. Quando a gente ouve, a gente quer ouvir só coisas boas. Mas, de fato, a palavra de Deus é boa. Mas essa palavra é boa demais que perturba a nossa vida. Disse, amai os vossos amigos. Se for amigo também é difícil. Mas imagina, amar inimigo? Inimigo? Amar não, acho que escreveu errado. Né? Amar a morte do inimigo. Deve ter escrito assim. E assim, amar aquela quebra. Realmente uma coisa que detonando a vida dos meus inimigos. Não é assim? Mas aqui diz, amai vossos inimigos. Isso é a palavra de Deus. Para a gente não confundir, a palavra ensina mais seriamente. Fazei o bem aos que vos odeiam. Peraí, não é que eu que odeio aquela pessoa. Essas pessoas que me odeiam. Mas como que eu vou falar bem das pessoas que falam mal de mim? Me odeia. Isso é possível? Bendizei aos que vos maldizem.
Não, peraí. Essas palavras têm que ser assim, que a gente tem que lutar dente por dente, olho por olho, não é assim? Mas aqui disse, você tem que falar bem aquele que está falando mal de você. Mas como? Como eu posso falar bem para aquele que fala mal de mim? Não termina aqui. Orai pelos aos que vos caluniam. Acho que isso dá para fazer. Orar para que essa pessoa morra logo. Mas a gente sabe que não é nesse sentido, né? Orar é para favorecer essa pessoa que está me caluniando. Tá bom. Isso é um pouco abstrato. Para a gente não sair, não fugir, não esquecer, a palavra entrar mais profundamente, mais prática. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também outra. Que é isso? Quem me bateu, eu bato mesmo. Não é assim? Mas diz que você vai apanhar outra parte. E ao que tira a tua capa, né? Eu falei que é esse texto que Trombadinho gostava mais. Deixa eu levar também a túnica. Dá todo o que te pede. Da carteira aí, ó. Tem mais, tem dinheiro que eu deixei no bolso. Assim? O que te pede, se alguém levar o que é teu, não entre sem demanda. Não tira a BO, tá? Deixa. É assim. Mas a gente, vamos pensar, aqui o problema é, a gente tem que fazer isso para inimigos. Quem é nossos inimigos, irmãos? Vocês têm que entender bem. Inimigos é nada mais aquele que certamente era próximo de mim. Pessoa mais chegada. Esse inimigo, certamente, era meu melhor amigo. Esse inimigo, nada mais, é a mesma família. Esse inimigo era colega. Esse inimigo era brothers, sisters. Esse inimigo era meu sócio. Esse inimigo era meu colega. Esse inimigo com quem a gente trabalha junto, com quem a gente vive junto. Mas agora, essa pessoa é meu inimigo. Não é que inimigo que está atirando, não é esse sentido. Inimigo que nada mais está contrariando a sua vida. Você quer ir para essa direção, mas a pessoa está fazendo um obstáculo para você não avançar mais. Esse inimigo é nada mais, ele fala mal de você, justamente que o que você queria fazer trabalho é que você não seja pego desse trabalho. Fala mal da sua reputação. Essa pessoa, porque conhece muito bem da sua vida. Esse inimigo, certamente, era a pessoa mais próxima da sua vida. Esse inimigo. A gente não fala, né? Quando o casal briga, fala, ai, aquele meu inimigo aí. Né? Nossos filhos acham que nossos pais é inimigo também. Inimigo número 1 é meu pai. A moça, se não fala assim, eu quero viajar, mas eu já sei quem vai me atrapalhar. É minha mãe, minha inimiga eterna. Quem está rindo, tem problema no cartório aqui. Ô pessoal, e a gente, certamente a gente era próximo. Era muito chegado. Aí essa pessoa se tornou inimigo. Aí nesse momento a gente tem que refletir. Esse inimigo também pode ser eu mesmo. Eu posso ser inimigo para aquelas pessoas também. Não somente aquelas pessoas que meus inimigos, mas eu também posso ser inimigos deles também. Irmãos, sabia que qual era a nossa ex-identidade? Qual era a nossa identidade anterior de a gente conhecer realmente nosso Deus Abba Pai?
Sabe qual era a nossa postura anterior? Romanos 5:10 fala claramente como que era a nossa vida. Vamos lá? Vamos ler Romanos 5:10, todo mundo junto já? Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui diz claramente, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Deus é Ele mesmo fez reconciliação conosco. Não é que a gente tinha uma vida decente, não é que a gente conhecia Deus. A gente era inimigo. Por que a gente era inimigo contra Deus? Porque Deus, Ele fez essa história a princípio da toda a criação. Existe ordem, Deus fez essa criação toda, mas o homem atrapalhou. O que Deus falou, come tudo, usufrui tudo, menos isso. Só que a gente faz isso. O que Deus disse não, a gente faz. O que Deus falou sim, isso a gente não faz. A gente era inimigo de Deus, porque Deus tinha propósito de nos abençoar. Deus tinha propósito de realmente engrandecer a nossa vida. Mas a gente fez o quê? Contra a vontade de Deus. Porque minha vontade era muito maior. Meu desejo era mais forte. A gente era inimigo contra Deus, porque a gente atrapalhava toda a sua história, seu planejamento. Mas quem somos nós? Pode contrariar. Mas a gente se tornou inimigo. Mas o que Deus fez por causa desse inimigo? Ele sacrificou seu próprio Filho, Jesus Cristo. Se nós entendemos o que é graça de Deus, se a gente começa a entender realmente como Deus guiando a nossa vida, a gente tem que sair do seu lugar um pouco e a gente vê como outros também estão pensando. Como a gente vivia só para mim e agora a gente olha. Não era todo mundo era meu inimigo quando a gente trabalha assim. Todo mundo está me atrapalhando. A gente não fala assim. Todo mundo, eu queria fazer seriamente, mas está me atrapalhando. Todo mundo, ninguém me ajuda, só atrapalha. Parece que todo mundo é seu inimigo. Você está realmente cercado de seus inimigos. Mas, ao mesmo tempo, lembra bem que você também pode ser inimigo. Você está cercando alguém também. Porque esse inimigo vivem junto, pessoal. Ou pelo menos viveram junto. Irmãos, eu viajei Coreia, né? Você sabe, né? É relâmpago. Viagem de 5 dias, né? Já imagina, 2 dias para ir, ficou 1 dia, 2 dias para voltar. Minha viagem era 5 dias. É fantástico, né? É loucura. Já imaginou? Leva 2 dias para chegar no local, ficou 1 dia. Ainda num dia eu fiquei 2 cidades e voltei a 3 cidades. Aí voltei 2 dias. Aí que estava aqui. Mas sabe uma coisa? Quando eu estava voltando, minhas filhas, a gente reuniu no Daejeon, uma cidade, né, onde minha primeira filha mora. Então, segunda, terceira, cablaram a aula. Era numa sexta-feira, então elas mataram a aula. Vieram só para me encontrar, porque não tem tempo, né? Então elas vieram. Então a gente encontrou, só que eu tinha que ir embora já. Então eu peguei um ônibus para Daejeon e até Incheon, que tem aeroporto internacional. Esse ônibus chama aquele ônibus Airport Service, a gente não tem, é a mesma coisa. Com isso eles vão até portal de aeroporto onde eu vou embarcar. Que leva mais ou menos Daejeon até Incheon 공항, mais ou menos aeroporto de Incheon 2 a 2 horas e meia, né? Dependendo de trânsito. Então de manhã a gente comprou, lá tem uma padaria muito gostosa, tá? Quando vocês ir no Daejeon, tem que ir na uma padaria que chama 성심당. Não precisa decorar não, eu escrevo depois, tá? Lá tem pão
pão muito gostoso. Você come, você chorando aí, ó, porque você mordeu sua língua, né? Aí a gente comprou pão e comprou algumas bebidas, né? Que pode beber só na Coreia, assim, legal. Fez tudo. Por quê? A gente ia comer no ônibus, né? Pegar o ônibus para chegar mais cedo, porque era sexta-feira, então tinha medo, estava chovendo, de trânsito, para não perder voo. Então a gente combinou, vamos a gente sentar e a gente, durante a viagem, a gente come, bebe. Vamos lá. Aí a gente comprou pão, né? Gostoso, quentinho, bebidas, assim, a gente entrou. Aí a gente comprou 3 passagens, né? 1, 2, 3, né? Na frente, né? Primeira fileira. Então, minhas 2 filhas sentaram lá, aquele corredor só tem um assento individual, eu sentei lá, elas 2 ali. Então, primeira fileira. Aí o ônibus partiu, né? Tá chovendo, aí entrou na estrada. Então, nosso negócio é comer, né? A gente conversa boa na estrada. Assim que entrou a estrada, aí a gente tá olhando, né? Para a gente começar a fazer piquenique dentro do ônibus. De repente, logo atrás do Johnny, que estava sentado no janela, atrás, tinha um casal chinês, né? Que acho que turista que está voltando. Aí uma senhora que sentou atrás dela começou a vomitar. Mas esse vomito não é assim, vomito de... não, é vomito mesmo. Eu pensei que era dragão vomitando. Aí a gente ficou desesperado. Aí a gente pegou aquele saco, né? Saco para vomitar, várias, porque ele estava vomitando direto. A gente entrou, porque logo atrás da gente. E aquele cheiro, sabe, né? Aí, porque a gente está lado. E a gente ficou desesperado, porque o ônibus corre assim, né? Então, coisa que caiu o chão. Que ele desce para embaixo. E aconteceu. Então, a gente vai fazer piquenique? Já é. Nosso plano foi aborto. Acabado. Porque surgiu inimigo. Presta atenção. Entenda bem, o que é inimigo? Ela se tornou inimigo da gente involuntariamente. Porque a gente tinha um plano. Esse plano é um plano muito amoroso, porque faz tempo que eu não via minhas filhas. Era aquele... A gente estava olhando algumas horas. Justamente aquele comprou aquele pão gostoso, Marcelo, saboroso, você vai chorar. E justamente comer num ônibus, vomitando tudo aí. Aquele já a gente começou a sentir até a gente se sentia mal. Aí a gente só preocupado entregando plástico direto. Aí motorista também, ele era muito sensível esse motorista. Ele falou assim, ele dirige, eu tinha medo dele, pô. O motorista, senhor, olha à frente aí, ó. Ele estava. Aí, geralmente, eles não param, porque está chovendo, então o ônibus está atrasando, mas ele parou, parada, né? Onde tem, para limpar, arejar, aí parou. Aí ele falou assim, há 15 minutos, pessoal, desce um pouco aí, precisa limpar. Olha, tá. A gente desceu, respirando, né? Respirando. Ela também desceu, e acho que foi no toalete, limpando. Ele estava jogando muito perfume, sei lá. A gente arejou, aí a gente entrou. Tá indo. Começou de novo. Acabou com a gente mesmo. A gente estava pensando, acho que a gente vai vomitar desse jeito. E o motorista estava correndo muito rápido, porque ele não podia parar, estava perdendo tempo, né? Lá, coreanos, assim, quando chegar, tipo assim, 3 horas e 47 minutos. É 3 horas e 47 minutos, é assim. 47, então vou chegar a 45, então o ônibus já partiu.
Lá é assim, então ele tem um horário para chegar. Então, para acertar, ele já que parou, ele estava dirigindo rápido também. E ele toda hora falando assim, e atrás, continuando, e a gente estava. Aí ele, meio do caminho, ele falou assim, não dá. Ele parou de novo, porque ela não conseguia parar. Então, acho que, pelo jeito, eu vi que o motorista, ele era homem bem assim, sensível, ao mesmo tempo ele é bem um bom camarada para ajudar. Então ele parou de novo. Aí todo mundo, agora a pessoa aqui descendo, todo mundo já começou a falar, né? Tinha que ter tomado remédio para não, né? Vomitar, mas já era. Aí a gente desceu, também, aí eu já estava, mas eu estava o ônibus, não tem problema o horário, porque a gente está indo cedo. Aí subi no ônibus, eu sentei, eu vi ela discutindo com o motorista na frente. Aí porque o motorista, ele falou para ela, bem assim, devagar, porque é chinesa, né? Falou assim, senhora, aguenta só meia hora, que meia hora a gente chega. Bem, assim, língua fácil, né? Porque ela não entendia bem coreana. E só que, senhora, agora senta um pouco atrás, porque aqui está difícil embaixo, né? Aí ela começou a xingar toda a língua coreana. De repente ela virou poliglota. A gente não é assim, palavrão é internacional. E ela começou a xingar esse coreano motorista, FDP, o que é tal? Eu ouvindo lá, eu assustei, porque realmente ela não sabia falar bem coreana, mas palavrão era doutora. E ela estava xingando toda hora, e até motorista ele assustou, porque ela xingou tanto. Ele falou assim, todo esse homem coreano é vagabundo, né? Tudo assim, né? Sabe, naquele dedo assim, fez tudo. Aí eu assustei, né? E ela subiu xingando. Ainda ela falando toda aquela palavrão, sentando no lugar, falando palavrão. Aí fiquei assustado. Aí eu olhei ela e falei assim, bem assim suave, senhora. Aí ela me olhou, senhora, eu tenho um chiclete muito bom, bem cheiroso, isso vai acalmar. A senhora não quer esse chiclete? Eu tenho esse chiclete especial, eu gostaria de te dar. Você aceita um chiclete? Aí ela, acho que assustou. Ela estava muito irada, muito alterada. Mas ela ficou vermelha. Não, senhor. Começou a falar assim, som diferente. Aí eu falei assim, não, aceita um, esse é bom, que acho que vai acalmar um pouco. Aí ela disse, não, senhor, tudo bem. Aí ela falou assim, ela falava realmente ruim coreano, mas devagar ela estava falando assim, eu deveria ter sentado na frente, porque aí eu faço realmente muito vômito assim, mas na frente melhora. Aí eu falei assim, então a senhora não quer sentar no meu lugar? Eu sento no seu lugar. A senhora senta aqui, eu sento aí, vê que vai melhorar para a senhora. Aí ela ficou vermelha, eu falei, não, dizendo que daqui a pouco o ônibus chega, né? Aí eu falei para ela assim, senhora, próxima vez, quando a senhora pegar o ônibus, se não conseguir comprar a primeira fileira, fala para o pessoal que sentou na primeira fileira que você tem muito problema de vômito de ônibus. Aí pessoas vão trocar. E também, se a senhora quiser, eu troco agora já. Eu falei assim, aí ela ficou bem calma. Ela parou de xingar. Começou a descer chuva de bênção. Irmãos, a gente espera chuva de bênção de Deus toda a nossa vida.
Mas sua vida tem que ser chuva de bênção para seus lares, onde você trabalha, onde você tem atividade. Eu queria deixar ela, que não é todo homem, todo coreano, realmente trata ela mal. Não é assim. Talvez ela encontrou assim na vida dela, que ninguém respeitou a vida dela. Mas tem pessoas que respeitam. Imagina, a gente tinha um plano sensacional, né? Fazer piquenique dentro de ônibus. A gente nem queria ver, a gente nem comeu aquele pão. Eu falei para minha filha no aeroporto, leva para vocês comer lá, porque não tem mais vontade. Mas isso deixou a calma. E lá fora também estava chovendo, pingando suavemente, mas dentro de ônibus também eu senti que estava descendo chuva de bênção. Inimigo é quem é? Inimigo, certa vez, era seu amigo, é seu irmão, sua família. Mas aconteceu alguma coisa que deu muita ferida na sua vida. E também está atrapalhando seu percurso, colocando obstáculo na sua vida. Por isso, esse texto termina com versículo 31. Esse versículo que é importante. 31. Vamos ler todo mundo junto, 31 já? Como quereis que o homem vos faça, assim fazei-vos também a eles. Na verdade, isso quer dizer que o quê? Você também pode ser inimigo para outras pessoas. Do jeito que maneira que você quer ser tratado, dessa forma que você tem que tratar a pessoa. Por que Jesus colocou essa palavra? De repente ele falando todo inimigo, por que termina assim? Porque isso quer dizer que a gente também pode ser inimigo de alguém, sem querer, como aquela irmã chinesa. Não é que o propósito dela era estragar nos piqueniques dentro do ônibus. Então, irmãos, lembra bem que nossa vida também pode ser assim. Mesmo assim, você não pode perder sua graça que recebeu de Deus. Como você sentir graça? Lembra bem, quando a gente era ainda inimigo de Deus, Ele fez essa reconciliação mediante entregando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Então, primeiro ponto que nós queremos aprender, tudo bem? Vamos lá, ler todo mundo junto? Quanto maior a ferida, maior será a chuva de bênção. Amém? A ferida que você tem, irmãos, não tenha vergonha dessa ferida. Claro, também você não vai divulgar, mas vive com o Senhor. Então, descerá a chuva da bênção. E também suas vidas será chuva de bênção para aquele que ainda não conhece a graça de Deus. Você tem que ser chuva de bênção para essas pessoas. Por quê? Porque nós somos cristãos. O que significa cristão? Cristão significa pequeno Cristo. O que é pequeno Cristo? Cristão é nada mais aquele que reboca. Sabe rebocador? Você sabe, né? Quando o carro quebra, precisa ter o quê? Rebocador, guincho, não é assim? Quando avião, no aeroporto tem muitos aviões grandes, aeroporto congestionado, então existe rebocador, que carro que conduz certo lugar, porque não é toda hora que avião pode manusear. E até grandes navios, para atracar no porto, tem rebocador, que puxa grandes navios. Então, o que é pequeno Cristo? Cristãos, que somos nós, cristãos, é nada mais, nós somos o quê? Pequeno Cristo. Pequeno Cristo significa que nós seremos, e nós temos que ser, rebocador das almas perdidas no mundo. Rebocar para quem? Para Jesus Cristo. Isso é cristão, é nossa vida. Pessoas que encontram a sua vida
seja rebocada, será guinchada. Mas não adianta, a gente tem que levar isso para a oficina, isso tem que levar para Jesus Cristo. Irmãos, eu quero que nossa igreja seja lotada, porque vocês são pequeno Cristo. Vocês vão rebocar as famílias quebradas, almas perdidas, pessoas com feridas. Irmãos, lembra bem, esse pequeno Cristo, nossa vida também, tem ferida ou não? Quando eu não tenho ferida, quando está bem, eu vou chamar a pessoa. Nada disso, pessoal. Esse mundo quebrado, a pessoa com a ferida é recuperada, é restaurada através de outra vida que já foi quebrada e recuperada pela graça de Deus, que somos nós. Então, nós que temos essa vida quebrada, a gente não fala assim, puxa vida, eu tenho muita coisa para fazer em casa, mas o que estou fazendo para ajudar essa irmã? Mas em casa eu tenho... Isso mesmo! A gente também tem problema, dor de cabeça, a gente tem coisas feridas, a gente tem coisas quebradas. Mas como a gente recebeu essa graça de Deus? Como Deus é fiel? Se você vive como um pequeno rebocador, Ele já manda maior rebocador que nosso Deus Espírito Santo na nossa vida. Se a gente se tornar chuva de bênção para aquelas almas perdidas, imagina, Ele vai derramar chuva de bênção sobre nossas feridas em nossa vida. E assim, a gente lendo o versículo 32, voltando, 32. Vamos ler 32? Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os... Olha aqui, ó. O primeiro texto falava sobre inimigo. Agora esse inimigo não é mais inimigo, fala como pecadores. Já foi upgrade, substituídos. Então esse inimigo não é inimigo Satanás. É certamente inimigo que era nossa família, nosso amigo, colega. Agora, fala que nós somos pecadores. Quem não é pecador aqui? Levanta a mão. Se você não é pecador, por que você está aqui? Pecador que precisa de Deus, não é assim? O doente que precisa de médico. Jesus Cristo falou assim: o mensagem não precisa de médico. Eu vim para pecadores. Não importa ele é rico ou pobre. Deus não veio para o pobre, não. Deus não enviou Jesus Cristo para salvar pobre e rico, nada disso. Deus enviou seu Filho unigênito para salvar quem? Pecadores, pessoal. Pecadores. Entenda bem. Então, aqui versículo 32 nos fala, se amais, não fala assim, amai seus inimigos, não falou assim, agora fala assim, amais os que você ama, porque está fazendo sua amiga, está trabalhando junto, porque essa pessoa está compreendendo você, essa pessoa está facilitando sua vida, essa pessoa, porque toda hora falando sim, 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 mas cuidado, todos são pecadores. Você recompensa, porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Está colocando pecadores toda hora, porque nós somos pecadores, pessoal. Eu sou pecador, mas graças a Deus foi perdoado. Até Deus me colocou ser pastor de vocês. Isso não é uma tremenda bênção de Deus? Eu acho que eu tenho que ralar mais, né? Porque você me fala assim, pastor, senhor pastor, só ouvir disso está feito já na minha vida. Irmãos, lembra bem, nós somos pecadores. Continuando o versículo 34, vamos ler todo mundo junto? E sim, emprestais àqueles que quem esperais receber. Qual é a vossa recompensa? Também os pecadores se emprestam aos pecadores para receber um outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Está vendo? Agora ele troca para inimigo. Então, a inimigo era pecadores.
Está entendendo? Primeiro fala inimigo, agora fala pecadores. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filho de Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Todo mundo junto, 36. Sede misericordioso, como também é misericordioso vosso Pai. Irmãos, o que é mais importante é misericórdia de Deus. Deus tem que me olhar com misericórdia. Se Deus me olhar com olho de justiça, eu estou acabado. Se Deus nos olha, quem está certo ou errado, a gente acabou também. Mas Ele olha com o que? Olho de misericórdia. Ele é Deus misericordioso. O que é misericórdia? Misericórdia é aquele que não merece, aquele que não tem realmente reputação, aquele que nem tem merecimento, aquele que não tem nada. Essa pessoa é tratada bem mesmo pela misericórdia de Deus. Nós temos que ter essa misericórdia. Quando você realmente manifesta a misericórdia, sabe o que acontece? Irmãos, será que é possível a gente restaurar esse mundo totalmente quebrado? Será que é possível uma família, um lar totalmente destruído? Será que é possível um coração totalmente quebrado, uma alma ferida, pode ser restaurada? Sim. Como? Outro quebrado que vai. Aquela pessoa que experimentou sua família quebrada. Essa pessoa sabe qual é o sofrimento. Essa pessoa que realmente manifesta a sua misericórdia. Se sua família não quebrou, tem que agradecer por isso. Uma vez eu tinha uma pessoa fora da nossa igreja. Essa pessoa queria fazer tanto discipulado. Aí eu falei assim, eu não faço discipulado não para você. Ô pastor, por que não? Porque você não é minha ovelha. Fala com o seu pastor. Ah, mas meu pastor não faz discipulado. Então o problema é seu. Também não posso falar assim, né? Vontade de gente, então muda de igreja, mas eu não posso falar, né? Então eu falei, não, você pode servir, então, mas você conversa com o pastor. Então manda seu pastor que eu vou ensinar como que faz discipulado. Até mandou, que participou o carro, tudo, mas dizendo que está difícil, esse é processo muito devagar, que não está fazendo. Aí ele me perguntou, pastor, não dá. Mas eu ensinei seu pastor. Mas ele não faz. Ele já levou, comprou todo o material, mas ele não faz. Então o que você quer? O senhor faz comigo. É por causa desse homem. Eu fiz discipulado só por causa de um homem, 3 anos, toda semana, na casa dele. Às vezes eu penso, pô, cara, nem é minha ovelha, o que eu faço aqui? Mas tudo bem. Um dia está fazendo, belo dia, ele falou assim, pastor, que bom que eu estou fazendo o discipulado. Você sabe, eu sou isso agora? Não, deixa eu contar. O que aconteceu? Eu tenho turma. Essa turma a gente viveu de até adolescência até agora. Esse homem é 60 anos. Naquela época ele estudava quando era 50 anos, tá? Discipulado. Agora é 60 anos. Aí ele falou assim, a gente viveu desde a adolescência tudo assim. Nós somos 10 pessoas. 10 casaram todas, famílias boas, esposas, famílias boas, ricas, ou alguém muito estudioso, tá? Outro é juiz, outro é o quê? É diretor de banco, tudo, e homens também, 10 casais maravilhosos. Aí ele falou assim, o último encontro que eu fui, 9 divorciaram, só faltava eu. Eu não vou encontrar mais. Ele falou assim, porque eu também quase divorciei. O que me segurou foi esse discipulado. Irmãos, eu não estou desvalorizando quem está divorciado. A tendência do mundo é assim. Então ele ficou assustado, que ele percebeu que turma de 10 pessoas sempre encontrava periodicamente um divorciou,
9 consolava, aí outro divorciou, e 8 consolava, e 7, 6, aí chegou aqui, agora só sobrou eu. Irmãos, o mundo é assim, contaminoso. Vocês têm que agradecer agora onde você está. Amém? Amém. Irmãos, tem que ser misericordioso. Aí eu falei para ele, tá, então você tem que agradecer, não desprezar eles. Você também pode até assim. Então agradeça por isso, trata bem seus amigos. Mas, pastor, está difícil. Por quê? Como ele está só, depois já está sempre me pedindo sair lá na boate assim. Então não dá. Você pode jantar. E você fala que você tem lar. E você tem que voltar. Não é assim um homem sozinho, que nem vai na igreja, nem conhece o Senhor. O que vai fazer à noite? O que vai fazer? Homem que não tem fé, homem que não tem nada. Você acha que homem esse homem vai fazer? É ler livro assim, meditar? Eu não vou falar, tá? Cada um pensa a sua imaginação. Então, ele sentiu que, pastor, era difícil eu enfrentar 9 meus amigos. Porque a história era mudada. Já o último jantar estava horrível, porque só falando sobre mulher, só falando negro, que eu não aguentei mais. Porque eu também estava, se fico lá, eu ia quebrar minha família também. Irmão, o mundo é assim. Mas, mesmo assim, como que a gente pode recuperar uma família? Como que você pode salvar sua vida conjugal? Como você recasou, reencontrou? Então, como você viver saudavelmente? Nada mais, agora você tem que aprender. Você pagou um preço caríssimo. Você é uma alma ferida. E agora você tem que viver como chuva de bênção para a pessoa. E você tem que chegar a essa pessoa como misericórdia. Aí diz o versículo 36, e sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Porque assim, versículo 35 anterior fala, e assim que você será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Quando você é filho de Altíssimo? Quando você manifesta a sua misericórdia. Com a misericórdia que você trata a pessoa. E agora, a última parte. Mas essa viagem me ensinou muito, né? Eu nunca vou esquecer essa viagem. Na verdade, quando eu estava indo para a Coreia, essa viagem, a pessoa comprou passagem errada, né? Que tinha várias conexões. Não precisava fazer isso, mas tudo bem. Então, quando eu cheguei no Seul, Juliano, nossa reunião de local não era Seul, era Daegu. Nossa, me pegou. Então, eu cheguei lá 3:30 da tarde, saio no aeroporto 3:30 da tarde, só que lá é muito bom, lá na saída do portão tem um ônibus, tipo limousine service, né? Aí tinha que vai para Daegu é mais de 300 quilômetros de Incheon. Eu pensei que era reunião, não era Daegu. Aí eu vi que o ônibus tinha 40 minutos, tinha 10 minutos. Tem saída 3:40. Aí corri, comprei bilhete. Estava 3, sobre o ônibus era 3:40, eu comprei passagem 3:37. 13 minutos, pessoal. Se fosse no Brasil, isso não consegue, mas lá consegue, porque lá o ônibus realmente chega 3:40 aí, 13 minutos era suficiente para eu ir até lá. Quando eu cheguei lá, chegou o ônibus. 7:40. Aí já embarquei. Saí da porta, olhei o horário, fui lá de volta, comprei passagem, embarquei de novo de ônibus. Peguei o ônibus. Agora está indo para Daegu. 4 horas de ônibus. Quando cheguei do Daegu, estava apado, mas eu peguei o último lugar, lá no fundão. Né? Assim, já me detonei toda essa viagem de avião, de 3 aviões, 3 conexão, e agora chegando, pegou o ônibus, está indo agora a Daegu, né?
Geralmente leva 4 horas, certo? Então aí eu peguei. Só que a última fileira, quem sentou? Um casal com 2 filhos. Um, acho que 5, 6 anos de idade, porque ele falava bem, pequenininho. O outro, acho que 2 anos, porque ele brincava muito, mas não sabia falar bem, né? Eu acho que, cara, uns 2 anos. Tinha um é 2, outro é 5, 6 anos. 5, 6 anos, ele sentou com a mãe, ou que 2 anos, sentou com o pai. Só que ele sentou ao meu lado. Esse menino me atrapalhando, toda hora gritando, né? 2 anos, ele... vontade de expressar, mas fala a linguagem desumana, né? Assim, gritando assim, a gente... Mas como eu estava totalmente detonado e cansado, eu não liguei. Levou 4 horas para chegar a Daegu. Chegou a essa cidade, só que era hora de rush hour, é trânsito. Para entrar naquela cidade era horrível. Só entrar na cidade levou 1 hora. E começou a ter calor, eu estava nervoso. Aí de repente, um menino fala assim: sai do cocô, cocô! Meu lado. Aquele irmão de 5, 6 anos, ele quer fazer sua necessidade. Ali mesmo, porque esse ônibus coreano não tem toalete. Não tem. Eu já fiquei nervoso já. Também, esse pai da parada, ele comprou uma comida desse tamanho. Viagem inteira ele dava comida. Imagina, até que eu pensei assim, acho que vai ter problema. Tava isso, tava aquilo. Tava tudo, e criança comia, quero isso, comia tudo. Não fazer, né, suas necessidades, que problema? Aí ele começou a gritar, chorar. Eu quero fazer cocô. Aí a mãe falou assim, espera um pouco, já está chegando. Não, eu vou fazer agora, calça, eu vou fazer. Aí o que fez? Mãe é esperta, mãe é corajosa, toda mãe é corajosa. Ela tirou uma fralda, acho que fralda do menino. Tirou a roupa dele, segura aí! Tirou a roupa dele, colocou fralda. Aí o menino começou a dizer, pequena, essa fralda pequena, tem que ser assim mesmo. Ela colocou fralda e falou assim, faz aí! Oh Senhor! E o menino fazia aquele alívio. Aquele cheiro maravilhoso, que eu não sabia que a Coreia me gostava tanto assim. Não precisa fazer todo esse cenário. Ai, que menino fez aquele alívio. Já fiz tudo. Fica aí. Porque a gente tem que ir assim em casa. Ouvindo tudo, né? Aí você lava. Ah, mas tá, eu não quero. Filho, tem que ficar assim. É que cheguei. Irmãos, mas eu não posso julgar. Versículo 37. Vamos lá todo mundo junto, versículo 37. Já. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Irmãos, aqui já, essa terceira etapa é entre cristãos. Primeiro era inimigo, que estava dentro de nós uma vez, que virou agora meu inimigo. Agora a segunda parte, esse inimigo era o quê? Pecadores, todos nós, que pode ser inimigo, pecadores também. E agora o quê? Estamos juntos, porque a gente quando vive aqui, que critica, julga, porque você fez isso, aquilo, você não deveria fazer isso melhor. Não é assim. Aqui diz, não julga. Se você julga, você vai ser julgado um dia. Não condena a pessoa. Então eu não posso condenar. Por quê? Aí tinha vontade, né? Por que você deu tanta comida para o seu filho pequenininho? Né? Toda a comida, toda a bebida. Ia fazer mesmo, cocô mesmo. Mas não. Porque esse é problema fisiológico. Fazer o quê? Como aquela mulher que vomitou tudo. Então imagina, quando eu estava chegando, fazendo cocô no meu lado,
Quando eu estava voltando para a Coreia, fazendo vômito meu atrás. Olha que recepção que eu, despejo daqui, recebi. Mas faz conta, graças a Deus, eu entrei no avião. Mas, irmãos, quando eu estava viajando, que inclusive eu contei um pouco, eu estava saindo no domingo, né, para viajar para a Coreia, porque duas denominações, Igreja Presbiteriana Coreana, Presbiteriana do Brasil, que estava fazendo essa parceria. Então era muito importante essa reunião. Mas eu não tinha vontade de ir, porque minha vontade era, eu estava indo para Matadouro. Porque muito cansado, porque domingo tinha discipulado, 2 cultos, outro discipulado, ainda eu tinha um pouco entrevista a pessoa. Aí que eu corri para o aeroporto, sou uma mala de mão, aí que embarquei. Aí perguntei, quando fazendo check-in, né? Vou estar lotado? Sim, senhor, está lotadíssimo. Acabou, né? Entrando, mas eu estava orando, e orando, pedindo para minha esposa, para minhas filhas, ora para Deus, para que realmente eu possa viajar, né? Mais sossegado, descansado, porque eu estou acabado. Aí entrei no avião, estava tudo lotado, mas meu lado estava vazio. Depois da noite eu levantei e vi, só tinha 2 lugares vazios. Meu lado, lá no fundão, no meio, só tinha 2 assentos vazios. Justamente meu lado era vazio. Eu podia viajar numa boa. Aí eu desci no Houston. Aí peguei avião no Houston para São Francisco. Aí embarquei, voo lotado. Meu lado estava vazio. Tinha 3 lugares. Eu contei para fazer testemunho. Só tinha 3 assentos vazios. E meu lado estava vazio. O problema era São Francisco para embarcar para Incheon, porque nacional para internacional eu tinha que correr, porque só tinha 10 minutos para a embarcação. Voo internacional. Então eu saí, comecei a correr, peguei até Coimbra. Aí afastando, aí realmente cheguei lá, o avião estava tudo fechado, só estava esperando eu. Já terminou tudo. Aí eu entrei, tudo estava lotado. O único lugar, o único assento vazio. Aonde? Meu lado. Aí que eu cheguei. Por isso que mesmo que o menino estava fazendo cocô, eu não reclamei. Porque Deus está cuidando de tudo. Na volta eu estava muito cansado, porque não consegui dormir para trabalhar. Aí, embarcação, eu perguntei, né, check-in, esse voo como que está? Senhor, hoje voo está lotado, não tem nenhum lugar vazio. Aí eu perguntei então, falei, acho que eu vou de business até Seul, até Incheon, até São Francisco, porque acho que vai ter problema, porque, pessoal, eu tenho varizes, acho que vai estourar tudo, eu vou sofrer. Então, custe quanto custar, acho que só esse trecho, acho que vai pagar uns $1.000, 4 ou 5 mil reais, eu vou pagar. Mas eu vou sentar no business que dá para esticar, levantar pé. Senão acho que eu vou sofrer. Aí eu perguntei para a moça, né? Eu quero business. Aí ela me olhou e falou assim, ó, é caro, senhor. Mas tem lugar? Tem. Então quanto que é? Aí ela olhou, tá caro, senhor. Ela não falou. Ela acha que eu tinha cara de pobre mesmo. Que acho que ela nem sabia que ia comprar mesmo. Então ela me olhou, já emitiu esse lugar. Mas não tem lugar no business? Tem. Aí ela me olhou, mas esse senhor é caro. Pode ir. Tá bom. Eu fui recusado. Mas ao outro lado eu fiquei feliz, porque vai ficar dívida dos meus cartões, né? Então, tá bom. Realmente,
quem sabe, sabe, né? Eu tenho cara de pobre mesmo, então eu vou entrar. Entrei no avião, estava super lotado. Somente um assento estava vazio na economia. Aonde? Do meu lado. Aí cheguei em São Francisco, para Houston. Eu entrei, o voo estava cheio, mas lá tinha acho que uns 4 ou 5 assentos vazios mesmo. É um pouco melhor. Mas 4 ou 5 está cheio, não é assim? Meu lado estava vazio. Aí eu cheguei no Houston, que era problema. Esse voo atrasou. Esse nasceu, porque era sexta-feira, então houve problema de aeroporto, né? Também. Aí, para entrar, estacionar a aeronave, estava atrasado. Quando eu cheguei lá, só tinha 5 minutos para a porta fechar. Aí eu perguntei para a pessoa que trabalha, né, a aeromoça, dizendo que internacional, diz que tem que ir ao outro lado, e tem que pegar trem, depois vai ao outro lado, vira. Eu falei, estou perdido já. Acho que nessa vez eu vou perder o voo. Mas eu vou tentar. Eu falei para ela, né? Por favor, avisa para a aeronave que eu cheguei. Problema é de vocês, que o voo atrasou. Então esse avião tem que me esperar. Por favor. Eu falei, tá, a gente fala. O senhor corre. Lá. Comecei a correr de novo. Correr, tanto de correr, perdi caminho. Acho que passei trem. Ixi, agora. Eu fico desesperado. Só sobrou 2 minutos. E nunca vou chegar. Aí eu vi pessoas que tem um grupo que estava andando com cadeira de roda, né? Lá. Uns 4 pessoas estavam lá com cadeira de roda conversando. Aí eu cheguei lá, eu mostrei passagem. Onde que pega o trem? Aí eles olhavam assim, olhou o horário meu, né? Ele falou assim, eles falaram, rápido, né? Ir lá, pega trem, vai lá. E ele começou a explicar tudo assim. Aí eu falei, agora eu estou perdido mesmo. Acho que não vou embarcar hoje. Eu já sei essa história. Peguei, eu estava frustrado. De repente, um jovem com cadeira roda, né? Aquele oficial, fica na minha frente. Ele falou assim, sit down. Falei, aí eu fiquei assim, não. Sit down. Falei, não. Ele mostrando, né? Minha passagem. Sit down. Aí ele falou assim, senta que eu te levo. Aí eu falei, eu não sou deficiente. Senta aqui, senão você vai perder voo. Aí sentei. Ele colocou meu carry-on debaixo. Ele começou a correr. Aquele de filme mesmo. Todo mundo saindo e ele correndo. E ele telefonando. Ele pegou minha passagem, correndo, ele começou a falar, e dá para entender. Pessoal, eu entendo inglês. Ele acha que eu sou, né? Mas ele estava falando, né? E como ele pensa que eu não estava entendendo nada, ele falou assim, onde você mora? Eu falei, eu moro no Brasil. Ele traduziu isso em português, né? Google, né? Me mostrou. Estava isso, passageiro, fica com calma, que o senhor vai embarcar. Não se preocupe, o senhor vai entrar no aeronave, no primeiro lugar. Todo mundo vai te esperar. Todo mundo vai ficar calma. Toda hora me ouvindo isso. E ele correndo. Ele ligou. A aeronave não começa a receber passageiro, porque está indo uma pessoa de urgência deficiente na cadeira roda. Então lá já começou, porque o horário já passou. Esse avião de voo atrasou 10 minutos, por causa de mim. Porque ele correu, mesmo correndo, levou 15 minutos para chegar. Então quando eu cheguei lá, first class, todo mundo estava esperando. Quando eu chegando, pessoas que trabalham lá, tripulante, me recebendo na porta. E ele entrou, ele falou assim, sit down. Eu ia levantar, né? Ele me levou dentro da aeronave. Aí ele falou, senhor agora pode levantar, pode entrar. Aí ele falou assim, eu não falei que o senhor ia entrar hoje, primeiro lugar? Eu falei, eu agradeci muito. Aí eu tirei carteira para dar gorjeta, né? Só tinha $100. Não dá para dar $100, né?
eu senti tão mal. Eu senti tão mal, né? Porque não pode. Tá bem? Não dá. Muito obrigado, mas $100 não dá. Aí ele me viu, minha frustração. Eu falei, só $100. Aí ele me olhou e ele falou assim: Sir, Korean money, ok. Porque eu tinha dinheiro de coreano. Eu tinha $1000. Eu tinha essa nota pequena, $1000. Seria menos de uns R$40. Menos de R$40. $1000. Uma nota coreana. Eu dei gorjeta de $1000. Dinheiro coreano lá nos Estados Unidos. Aí ele agradeceu. Ele falou, thank you. Aí ele vai embora. Eu entrando, embarcando esse avião com as lágrimas. Como Deus era tão fiel. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Não julgue ninguém. Porque a gente não conhece nenhuma história. Não condena ninguém. A gente não sabe toda a história. Mas pelo contrário, disse esse último versículo 38. Dá. Dá-se você boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém. Irmãos, lembra bem, sua ferida não é vergonha. Você tinha quebrado família, quebrado negócio, machucou, deficiência? Não. Lá aqui, no Senhor Jesus Cristo, entra. Lá aqui, desce chuva de bênção. Então a gente também tem que viver assim. Sem você ofendido, criticado, mas a gente tem alguma coisa para dar ainda. Sabia? Você pode dar. Às vezes você pode. Alguém está como eu, alguém tem. Quer fazer cocô ao meu lado? Faça. Fazer o quê? Imagina a família dele está sofrendo, né? Vergonha. Fingindo que não está acontecendo nada. Mas imagina. Você ficaria feliz quando o seu neto, o seu filho fazendo cocô no dentro de ônibus? Já imaginou? Você vomitando dentro de ônibus? Mas a gente não sabe a saúde dela, o que ela sentia. Se você não tem o que você dá paciência. Tem boa palavra. Coisas mínimas que você pode fazer. Até você pode oferecer um chiclete. Irmãos, seja a sua vida como chuva de bênção de Deus, amém? Lembra que você é pequeno Cristo. Todo aquele que ainda não conheceu e reconhece a graça de Deus, reboca essas almas para Cristo. E ainda lembra bem. Número 3, todo mundo junto. Vamos ler? 3, já. Amai os vossos inimigos, significa que ainda temos algo para dar aos inimigos. Amém? Ainda você tem alguma coisa. Oremos.